Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 31 de março de 2026. Estamos registrando não só movimentos políticos, como também da economia, lembrando que já nesse instante, já dentro de alguns segundos, o USDA, o Departamento Agrícola dos Estados Unidos, divulga o seu prognóstico de relatório de plantio de soja lá nos Estados Unidos, soja e milho, onde esses números certamente vão impactar o seu bolso, e por isso nós vamos acompanhar a divulgação desse relatório ao vivo com o Vladimir Brandalize. Ele vai demorar um pouquinho para entrar, exatamente porque ele vai fazer as contas das conversões de acre por hectare, de bushel por reais, essas coisas todas, e aí ele virá nos atualizando com as informações. Nós vamos começar falando de tempo, portanto, é tempo e dinheiro, mostrando que nós estamos na expectativa de chuvas que vão se espalhar por todo o país, praticamente, e vocês estão vendo essa imagem em tempo real, divulgada pelo IMET, a partir do satélite da NOAA, o Departamento dos Estados Unidos de Meteorologia, mostrando o vórtice ciclônico. Olha como é que está o vórtice ciclônico, né? Dá para a gente perceber a delineação, né? Os contornos do vórtice, perfeitamente, trazendo chuvas, espalhando as chuvas, mas o Rio Grande do Sul, pelas manchas mais escuras, ainda continua sem chuvas, mas elas vão atingir aqui São Paulo, Mato Dentro. Nós estamos esperando chuvas à tarde. Vamos ampliar um pouco, né? Puxar um pouco mais a tela, mostrando a América do Sul, também pelo satélite norte-americano, e aí, pelo GOES, né? Agora GOES, e esse daí você vê exatamente o ciclone, né? No litoral brasileiro, principalmente sobre o sudeste brasileiro. Então, esse é o motivo do espalhamento das chuvas. O Sérgio Braga está acompanhando, sempre lembrando que lá no Clube do Tempo e Dinheiro são 15 editorias, uma específica de clima, atualizando as informações. Aí está o telefone para você entrar no clube, 7 dias grátis, 199-9813-2915. Seja o produtor rural mais bem informado, acompanhando as notícias praticamente em tempo real. É um serviço exclusivo do agro brasileiro. Enquanto isso, o mercado está refletindo a continuidade da guerra. Trump está literalmente irritado, como se diz na gíria aqui no Mato Dentro, de saco cheio da guerra, porque ele não encontra aliados. Todos querem o petróleo americano filtrado, né, o diesel, combustível de aviação, mas ninguém põe a cara lá com o Irã, lá no Estreito de Hormuz. Essa é a manchete da Bloomberg, dizendo para aliados: comprem combustível de aviação dos Estados Unidos ou tomem o combustível do canal de Hormuz. Vai lá, no Irã. Ele foi. E está sendo punido por isso, pela sua luta contra a fabricação de bombas atômicas pelo Irã. Porque não se explica muito, não se fala muito das causas. Qual é o motivo dessa guerra? A fabricação de bombas atômicas pelos ayatollahs, pelos radicais. Isso aí seria uma guerra sem fim, por isso que os americanos estão lá, sozinhos. Enquanto isso, o preço do petróleo sobe, e você vê aí na tela que o WTI, agora há pouco, com alta de 1,14% a $104,05, e o Brent oscilando $106,81 por barril. Enquanto isso, no Brasil, nós gastamos mais, assim como se não houvesse amanhã. Hoje as notícias não dizem respeito ao rombo fiscal praticado pelo governo Lula, que sobe mais de 1 trilhão em fevereiro. E dá-lhe dinheiro, distribui dinheiro, tudo na tentativa do Lula conseguir se reeleger. Hoje nós fizemos uma entrevista, que daqui a pouco nós vamos subir para toda a nossa mídia, do Tempo e Dinheiro, com o professor Paulo Moura. Tá? É outra manchete.
Só as estatais, rombo de 4,2 bi no primeiro bimestre. 2 meses, 4,2 bi. Né? Olha o déficit das estatais geridas pelo Lula. Mas, como eu estava dizendo, fizemos uma entrevista com o professor Paulo Moura, cientista político do Dextra, aventando a possibilidade de Lula, né, com essa gastança toda, vir a vencer as eleições, embora esteja polarizado, embora Flávio Bolsonaro esteja com tendência de alta, nada impede que, porque faltam 7 meses, Lula venha a vencer. Existe essa hipótese. É só que ele vai encontrar, no seu outro mandato, o quarto mandato, portanto, um país em frangalhos, uma economia destruída. O que ele pode fazer para se manter no poder de cumprir as suas promessas? Confisco do dinheiro do povo brasileiro que está parado nos bancos, ganhando renda, porque ele dividiu a sociedade entre pessoas que vivem de juros e as pessoas que sofrem com os juros. Existe a possibilidade de Lula vir a confiscar o dinheiro dos bancos? Colocamos isso para o professor Paulo Moura e vamos mostrar um trechinho da sua entrevista. Bom, João, em primeiro lugar, vamos rezar para que o Lula não ganhe. Né? Por enquanto, pelo menos, a julgar pelo andar da carruagem, faltam 7 meses ainda para a eleição, parece que o Lula não vai ganhar. Mas, enfim, política é o reino da imprevisibilidade, tudo pode acontecer, mas eu antevejo que, se o pior acontecer, o cenário, para mim, é um cenário Dilma. É um cenário de Brasil quebrado e de impeachment. E se o Lula cometer essa insanidade de tentar meter a mão nas contas bancárias do povo brasileiro, haveria uma rebelião sem precedentes. O Lula cai no dia seguinte. Não tenho a menor dúvida disso. Tá. Lembrando, ninguém sustenta um presidente que tentaria fazer isso. Bom, daqui a pouco a gente sobe a entrevista na íntegra. Claro que é um posicionamento polêmico aqui no Tempo e Dinheiro, do professor Paulo, mas vocês estão convidados a compartilhar, pensar e refletir já já. Vamos voltar às nossas vistas, porém, agora para... Já, Sérgio Braga, deixa eu só colocar em tempo real o preço da soja, porque já saiu o relatório do SDA, a soja está subindo, portanto, aquela previsão do Vlamir Brandalize está se confirmando. A soja está subindo 13 pontos, ou seja, os americanos vão plantar menos soja para dar vazão, plantar mais milho. Agora sim, então, esse é o preço em tempo real da soja. Agora, Sérgio Braga, vamos completar as informações enquanto a gente entra em conexão com o Vlamir Brandalize. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 23 graus aqui na capital paulista, garoa um pouquinho, mas expectativa de chuva mais intensa no finalzinho do dia. Quanto ao mercado, nós temos aí o mercado cambial, o dólar que segue nesse momento pressionado. Cai, R$ 5,20 mais 50, nesse momento o recuo, queda de 0,89%. Enquanto isso, o índice Bovespa, ações negociadas na B3, tem alta de 1,70% a 185.622 pontos. No geral, Bolsa de Chicago e Nova York, na tela, a gente pode observar exatamente o que acontece em tempo real. Tanto Chicago quanto Nova York, tudo no verdinho. O relatório do USDA saiu agora. Está aí a soja a $11,72,50, 1,16 de alta agora. Milho, $4,57 mais de 87, 0,68 de alta. Trigo com alta de 1,98, $6,18 mais 62. O café em Nova York, alta de 1,69 a 297,50, $2,97 mais 50, enquanto que o café robusta na Bolsa de Londres segue a $3.503 por tonelada, uma alta de 1,86%. Açúcar, 15,69, alta de 0,90. O algodão a 70,35, alta de 0,20%. O petróleo WTI em Nova York sobe 1,38% a $104,30, enquanto que o Brent é negociado a $106, agora $107 mais 3, oscilando bastante o preço do petróleo, mas em alta. O ouro também tem alta de 2% a $4.649 por onça Troy, equivalente a 32 gramas. Portanto, nesse momento, agora,
Tanto Nova York quanto Chicago apresentam alta para todas as commodities agrícolas metálicas, também de energia, no caso o petróleo. João Batista. Muito bem, estamos também com dificuldades de transmissão. Eita, Brasil, hein? Gasta-se bilhões, joga-se dinheiro fora e a gente não tem nem comunicação. O Davi está dando a sua contribuição aí para tentar nos colocar nas TVs, via YouTube. Estamos aguardando a conexão com o Curitiba, com o Wlamir Brandalize, que está fazendo as contas, mas aí, Sérgio, raramente a gente vê a conformação dos preços em verde, ou seja, todas as cotações em alta, claro que sempre puxado pelo petróleo, né, que é a rainha das commodities, depois vem seguido pelo ouro, etc., mas a soja está ali subindo, portanto, 11,72, alta de 1,14%, dá para se depreender, portanto, que os americanos vão produzir mais milho, apesar que o milho também sobe na Bolsa de Chicago, por isso que é importante nós termos a análise do Wlamir Brandalize já já. Antes, vamos pedir para o Sérgio nos passar as cotações da soja, mas sempre lembrando que o que nós vamos mostrar agora tem um delay de 10 minutos, né? Nós estamos a 13h11, então a narração que o Sérgio vai fazer foi no primeiro momento do relatório e aí impactando os preços em Chicago, depois nós vamos fazer a correlação com os preços aqui no Brasil. Sérgio Braga. Vamos lá, portanto, a soja, ainda antes do relatório, como você mesmo disse, tinha um delay aí de 10 minutos, todas as posições estão em alta nesse momento, mas está aí, 10 minutos atrás, antes do relatório, o maio estava a 11 dólares e 57, o julho 11,72,25, agosto 11,68,25, setembro 11,42, 10 minutos atrás. A soja lá na B3, aí sim, em tempo real, lá na B3, aliás, até mesmo o último negócio foi às 10h49, bem logo pela manhã, a 25 dólares e 96, o julho. Mas isso tudo já mudou, a soja segue em alta na Bolsa de Chicago, João Batista. Muito bem, então agora sim vamos fazer as correlações desses preços que vão afetar o bolso dos brasileiros, dos produtores brasileiros e mudar os prognósticos, né, as expectativas. Vamos ao Wlamir Brandalize, que já tem os números. Notícias da soja no ar, com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel. Notícias da soja, com Wlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui, o jogo é ganho no campo. Wlamir Brandalize, muito boa tarde, Curitiba, de olho nos números lá do SJ, Wlamir. Boa tarde, João Batista, tudo de verde por aí hoje? Choveu aqui em Curitiba aí na noite, deu uma garoa de manhã, tempo meio nublado, essa é a condição aqui, Serginho. Choveu no interior, choveu lá no Antônio Linto também ontem à noite. As nossas pastagens que foram plantadas na semana passada agora estão agradecendo essa chuvinha aí. Muito bem, de olho nos números, que nós temos dois números, né? O quadro verde vindo das commodities e a soja subindo. A soja sobe porque eu já antecipei, pela análise óbvia e lógica, de que os americanos vão produzir mais milho e menos soja, Wlamir. Na realidade, não é que vai produzir mais milho e menos soja. Ele vai plantar um pouco mais de soja, mas menos do que era esperado, e vai plantar menos milho, mas mais do que era esperado. Vamos dizer assim, fazer a correlação, né, João? Então é mais soja, menos milho, mas sempre ambos um pouquinho além do que era previsto. Exatamente. Por isso que os números estão positivos, né? Tanto de um quanto do outro. E o próprio trigo também, né? A área de trigo também caindo. No geral, o relatório foi bom para o produtor americano, produtor brasileiro, produtor argentino, porque ele não esticou muito a área de soja, reduziu a área de milho, sim, em 1,5 milhão de hectares. Isso é tudo positivo, né, João? E reduziu a área de trigo, aumentou um pouco a área de soja, mas o aumento não chegou ao nível que era esperado. Então, também não vai dar sinal de que a soja vai disparar por causa disso, né, João? Quer ver? Ó? O ano passado plantou 32,9 milhões de hectares, praticamente 33. Esse relatório de hoje veio 34,25, um crescimento de 1,2, 1,3 milhão de hectares a mais.
o mercado esperava 32,5. Então, é 200 mil, 250 mil hectares a menos do que era esperado. Então, isso que é o fator positivo, né? Então, isso traz aí, no frigir dos ovos, eu não vejo muita diferença, porque isso dá 1 milhão de toneladas, a mais ou a menos, né? Então, talvez tire 1 milhão de toneladas do potencial da safra americana. Essa que é, o mercado está se apegando, mas ele está se apegando mais aos demais grãos aí, que está com queda de área, né? Queda de área é menor oferta de grãos do mercado global, queda de área é menor oferta de trigo, é tudo menor oferta, né, João? Isso que é o positivo. Tá, mas focando a soja, e como aqui a gente já mostrou ontem, a safra gaúcha, principalmente, está perdendo potencial. Isso tudo afeta, claro, os preços, as projeções, mudam as estratégias, Vlamir Brandalize? Não, João, não vai mudar nada as cotações, porque o mercado hoje já trabalhava um real menor do que ontem, e agora à tarde provavelmente vai recuperar esse um real. Então, agora de manhã estava pagando de 130, 129,50, 129, 130, aí no abril cheio. Eu acho que volta de tarde pagar um 131. Agosto, por exemplo, ontem chegou a pagar 141, até 142 aí no agosto cheio. Hoje começou o dia pagando 139. Eu acho que à tarde vai pagar 140, talvez 140,50. Então, na questão de valores em reais para o produtor, não tem mudança. Ele tem o número interessante para aquele produtor que faz posição de futuro em Chicago, né? Porque o mercado acabou não caindo, ele está com uma leve pressão positiva, né, no mercado, então a cotação continua se mantendo interessante, lá em posição em dólar por bushel, né, João? Continua sendo interessante. Então, nos explique um pouco melhor. É interessante, já para a safra que vem, é interessante entrar em Chicago e pegar as posições para maio, junho do ano que vem. É interessante, sim, porque essas são primeiras estimativas do USDA, realizado em pesquisa de campo com produtores, né? Que no Outlook Forum, lá em fevereiro, era uma reunião dentro do escritório, então era um bate-papo entre eles lá que estimaram o que iria ser plantado. A grande questão é que de agora para frente, se a crise com relação aos biocombustíveis, aos fertilizantes, focada da guerra, ainda pode ter alguma mudança em função da ureia, né, João, para milho. Então, e também tem a questão do plantio, né? O clima americano vai comandar agora nas próximas semanas, né? Tá, eu estou com um problema de conexão, não sei. Davi, está tudo certo aqui com a minha... Tá. É o Vlamir? Ah, é você, é o Vlamir. Ok. Mas então, assim, então deixa eu lembrar, e o Davi vai colocar para a gente o telefone da Gestão TD, que é uma empresa associada ao Tempo e Dinheiro, para assessorar os produtores que desejam fazer posição em bolsa, seja na B3, mas preferencialmente em Chicago, onde as operações são 20% mais baratas. Ah, você não sabe, então a Gestão TD está aí para te auxiliar, para você aprender a operar, não depender de corretoras, depender de ninguém. No primeiro momento, você aprende a pedalar, depois você toca sozinho. Então, consulte a Gestão TD para operar com Chicago. Olha que vantagem. Como sempre a gente diz, é 20% mais barato em termos de operação comparado com a B3 aqui no Brasil. O telefone está aí na tela, você liga, manda um zap para 199-7110-8610. Como nós estamos colocando na tela, pergunte quanto custa. Olha, quero operar com Chicago, quero fazer uma posição, como o Vladimir está dizendo aí, em soja, fazer uma put contra baixa para maio do ano que vem. Esse é o strike. Quanto você quer? Quero a 11,40. Ah, beleza, esse é o strike. Posição, maio, beleza. Quanto custa? Aí você compara. Transforma em reais, você compara. A Gestão TD está aí para a sua evolução comercial. Então, consulte. Repetindo o telefone da Gestão TD, 199-7110-8610. Vlamir Brandalize, tudo bem aí? Estamos conectados? Estamos. Vamos passar uma régua, então, na soja, nos negócios de hoje e também adicionando aí o relatório de plantio norte-americano. Olha, João, o mercado deu uma animada novamente, né? Eu acredito que vai sair um negócio, o pessoal vai aproveitar, porque esse pico de cotação não era esperado para hoje, né? Dessa situação de redução do avanço de plantio americano, porque existia uma frente lá em Chicago que apostava que, em função
da crise dos fertilizantes e do aumento do custo de produção do milho, o milho poderia cair mais do que 2 milhões de hectares e a soja avançar mais do que 1,5 milhão de hectares. Como não se confirmou e o número veio mais interessante, ele está sendo positivo para todo mundo, né? Então, a soja puxando mais de 1% de alta, então é o momento, só que é uma alta momentânea, né? Ela não tem um fundamento de seguir em alta na sequência, né? Talvez amanhã o mercado já se acomode, já perca esse ritmo de crescimento que está mostrando hoje. Tá bom, então vamos ver os preços do milho. Vou convocar novamente o Sérgio para ler em tempo real a posição de Chicago e os demais preços, sempre lembrando que tem delay de 10 fora o tempo real. Então, vamos às cotações do milho, oferecimento Copavel com Sérgio Braga. Aí está a Bolsa de Chicago mostrando na segunda linha que o milho segue nesse momento com alta de 1,23 a 4 dólares 60 mais 60. Aliás, todas as cotações estão no verdinho, no lado positivo, tanto em Chicago quanto em Nova York. Com delay tem a Bolsa de Chicago por milho. Aí estão ainda as negociações antes da divulgação do relatório. O maio vinha 4,55,50, mas já subiu. Julho, 4,66,50. Setembro, 4,69. Dezembro, 4,82,50 antes do relatório, agora tudo do lado positivo. B3, milho base Campinas, negociações com maio, R$ 73,59, 0,15 de queda, julho, R$ 72,70, 0,26 de alta, setembro, R$ 73, 0,10 de alta, e janeiro, R$ 76,89, alta de 0,16%. Vamos focar primeiro Chicago, que estava no vermelho antes do relatório. Agora pode colocar, Davi, estava no vermelho. Agora você pode ver que o maio dá um pulo para 4,60. Põe em tempo real aí as bolsas, e nós temos o primeiro vencimento do milho, estava 4,60, 4,59, agora mais de 1% de alta, Vlamir Brandalize. Olha, João Valder, o Davi pode deixar essa tabela aí para a gente mostrar. Por exemplo, agora há pouco o milho estava com 0,8, 0,9 de alta, né, velho? E agora já está com 1,08, né? Mas olha a soja estava com 1,20 de alta um pouco atrás, aí, em função do próprio relatório. Sim. E agora já está acomodado no 1%, né? E o milho continua evoluindo um pouquinho mais. O trigo já foi a 2%. Justamente porque a queda da área do trigo é importante, há uma queda de área de milho importante também, de 1,5 milhão de hectares. E aparentemente a soja já deu o que era para dar, né? Olha, já subiu, agora já está com 0,9. Basicamente isso, né? A boa notícia é que o milho está tentando buscar segurar os 4,60, aí não está conseguindo consolidar ele de novo como suporte aí no maio. Mas continua com a boa notícia que eu estava olhando agora há pouco, 5,08 ali no julho 26. As posições de milho da safrinha do ano que vem estão muito, muito interessantes. Então, isso é importante porque o milho tem bons fundamentos dele mesmo. E essa queda do milho aí de plantio, vamos pegar aqui, quer ver como é que está o USDA de hoje aí com relação à safra? Ele trouxe um milho com 38.540.000 hectares. O mercado, ano passado, plantou 40 milhões. O projetava-se no Outlook 38. Então, ele veio 540.000 hectares a mais do que era a projeção. E arredondando, 1,5 milhão de hectares a menos do que plantou ano passado. Só que 1,5 milhão de hectares a menos do que plantou ano passado, isso é 15 a 18 milhões de toneladas a menos da safra americana, João. Isso vai fazer falta no mercado mundial. É por isso que o mercado de Chicago já está olhando isso aí, porque milho a 4,60 lá em Chicago é barato, né, João? Então, isso é importante a gente se alentar. Milho é barato. Milho está no momento do comprador se posicionar. Que milho para frente vai ficar mais valorizado. Não é que vai ficar caro. Milho vai continuar barato porque o valor dele é maior, mas para o consumidor vai precisar se posicionar e garantir posição. Se a gente olhar
as posições do milho aí a 60 e pouco, R$ 70, que está girando no mercado brasileiro, ele está muito barato. Então, lá no mercado de Chicago, o 4,60 é barato. Por isso que já se mostra lá no ano que vem R$ 5, $5 acima o bushel para a Bolsa de Chicago. Se a gente pegar agora a B3, aí não sei se o Davi consegue colocar a B3 ali para a gente mostrar. Tem Tem como delay, colocar né? ali? Tem Ó, a delay. B3, João, B3, os negócios curtos estão muito lentos. Aí o pessoal está na dúvida da safrinha. Mas olha, o janeiro já está beliscando os 77. Ontem ele tinha recém passado de 76. Como a gente comentou ontem, o mercado de janeiro tem fôlego para furar os 80. Ele tem ambiente para isso, tem fundamentos, tem uma safra comprometida. Pessoal aí do Paraná, do Oeste do Paraná, diz que as chuvas que podem chegar agora não resolve mais problema. Tem muita área abandonada que vai ter que usar outros cultivos ou fazer uma palhada. Então, já tem perdas importantes na safrinha, além de que a safrinha real é bem provável que ela tenha ficado com cerca de 1 milhão de hectares a menos de milho que tinha ano passado. Então, é isso que pode estar pesando, que vai pesar para frente, né? Porque nós temos demanda interna recorde de ração, de etanol, e continuamos exportando, né? O mercado internacional é comprador do milho brasileiro, né, João? Sim. O seu alerta, portanto, são para os consumidores, né, os que fazem ração, como você falou, que precisa esmagar para fazer etanol, e você está dizendo que os preços tenderão a subir, e aí o comprador entra para fazer uma trava, fazer uma put, para não ver o preço subir. Agora, cabe ao produtor que quer ver o preço subir fazer uma call, Vladimir, tanto na B3 quanto em Chicago? O produtor pode comprar aí para depois vender na alta também, né, João? Daí ele Aí. não, se o mercado do milho não reagir, o mercado reagir, ele tem a possibilidade. O mercado de opções ele serve como uma seguria um seguro de valor aí para o produtor, né? O Tá. que a gente tem alertado é os granjeiros, né? O pessoal que consome. Depois o pessoal vem lá na frente, quando o milho subir, o pessoal de suíno, de ovo, vem chorando que o mercado do milho está caro, não sei o quê. Tem que se proteger antes, né? Depois que o mercado subir, para eles que são consumidores, teve a oportunidade de comprar barato. Agora o mercado reagiu e vai reagir. A gente está vendo, não tem milho. A safra de milho da primeira safra já está avançada a colheita e o milho está sumindo, né, João? Então, Sim. é isso que está acontecendo. E automaticamente vai ter demanda. É recorde de demanda novamente esse ano, a nível nacional. Alertado estamos também orientando aos produtores que querem informação, trocar ideia, não custa nada, de graça. Ligue para a gestão TID. O Davi está colocando o telefone para você mandar um zap. Quero ter informações. Mande uma mensagem para 019, que é Barra de Campinas, onde nós estamos. O telefone 97110-8610. 19 97110-8610. Mande uma mensagem para a gestão TID perguntando quanto custa uma operação de milho na B3? Quanto custa um posicionamento de alta no milho em Chicago? Você nos ajuda a fazer a operação em Chicago? O pessoal do Gestão TD é especializado nisso e vai te dizer sim, com certeza. Então, conte com esse parceiro chamado Gestão TD. Vladimir Brandalize, vamos passar a régua no dia de hoje, só que antes, 2 pitadinhas de sal aí, que é o Trump dizendo, cara, quer combustível de avião, vai lá no Estreito de Hormuz buscar. Ele é muito provocante, né? E outra provocação é o Lula gastando o que não tem, e nós aqui do Tempo e Dinheiro dizendo assim, será que o Lula chegaria ao extremo de rapar o dinheiro que está nos bancos, Vladimir? Aquele caraminguá que você tem lá na conta, está disponível para o Lula? A não ser que ele for roubar a minha soja, que está depositada, e meu milho lá nas cooperativas. Sair com o saco nas costas. O primeiro impacto diz assim, nossa, que loucura, que exagero, exagero. Bom, o que você acha? Olha, João é eleitoral, né? Não vai fazer nenhuma bobagem. O que ele vai fazer é esse negócio de distribuir dinheiro, né? Como esse pacote de bondade aí, e vai enterrar cada vez mais o Brasil em dívidas automaticamente. É uma situação muito complicada, né? Aparentemente ele está preparando o novo governo que entrar o ano que vem, vai pegar um país numa situação de endividamento ao extremo, né? Vai ter que fazer um enxugamento
da máquina, né? E o Brasil é muito complicado, né, João? Por causa que o Supremo certamente vai tentar derrubar tudo que o novo governo colocar lá de medidas para melhorar o Brasil, deixar o Brasil mais eficiente, né? Como aconteceu com a Argentina com o Milei, só que o judiciário da Argentina também começou já a podar um pouco o Milei lá com relação a essa reforma trabalhista. Não é nada bom para o país. Esse pessoal de judiciário complicado, João, complicado. Não dá para a gente falar mal deles, que eles Senão mandam eles complicam prender, a né? gente. Ô, Vladimir, e essa guerra do Trump lá no Irã, ela tende a ser uma guerra tão longa quanto a do Irã, da Rússia com a Ucrânia? Eu acho que não, né, João? Porque os ultimatos estão muito fortes e agora o Trump também tem um prazo curto, né, para definir isso aí, justamente em função da proximidade das eleições de meio turno aí deles. E ele precisa dar uma resposta, né? Automaticamente, uma resposta seria encerrar com essa guerra, fazer com que o petróleo desça aí 10, 15 dólares o barril, pelo menos, para trazer uma pressão menor aí sobre o consumidor americano, né? Ele olha o combustível lá na bomba que subiu, e se o petróleo descer 10, 15, 20 dólares o barril, ainda vai ficar com valor alto, né? Mas ele já ameniza e automaticamente traz uma condição melhor. E ele tem ferramenta para isso, né? Agora deu ultimato aí nessa semana com relação a essa ilha de onde que se embarca o petróleo do Irã e as partes de centrais elétricas. Então, ele tem uma facilidade de arrasar com o Irã sem ter colocar os americanos, soldados americanos dentro do Irã, apenas estrangulando o Irã com relação à falta de energia, né? Estrangulando essa parte das centrais elétricas e eliminando essa central de embarque de petróleo do Irã, que acabaria deixando o Irã também sem dinheiro, né? Então, eu acho que não é isso que querem, né? Porque daí quem vai sentir mais vai ser a população do Irã, né? Sem luz e sem dinheiro do petróleo circulando, complica tudo, né? Então, E sem vamos ver liberdade, aí os principalmente. próximos capítulos, mas eu acho que a guerra não vai durar muito tempo, não. O Israel está fazendo as incursões lá, bastante cirúrgicas, né? Não está causando grandes impactos aí à população. E aparentemente o Irã, de armamento, já não tem grande coisa, não aparece mais nada de bombardeio e tudo. O que aparece mais são essas fake news aí que atingiu o porta-avião americano, atingiu isso, mas tudo isso é inteligência artificial que faz as matérias, não é nada disso que está acontecendo na realidade, né? A É, realidade, a guerra está começando a perder forças, né? o fato é que, em termos de cotação, isso é real. O petróleo, os dois petróleos, né, o WTI e o Brent, estão acima de $100. O WTI alta de 1,88 a 104,82. O Brent alta de 0,16 a 107,56. Isso é fato, como também é fato dos inocentes, das vítimas, sempre os inocentes, principalmente as crianças, né, padecendo lá no Irã pela existência desse autoritarismo inaceitável dos ayatolás, limitando a esperança e a liberdade do povo iraniano. 7.000 anos de cultura sendo massacradas há 48 anos por esses cruéis mandatários e translocados que estão lá no comando do Irã. Muito bem, o Vladimir Brandalize, muito obrigado pela sua participação por hoje. Sempre lembrando, né, Vladimir, que nós vamos continuar acompanhando a evolução desse relatório do SDA de hoje, lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Obrigado, Vladimir. Olha, João, só para fechar, para o nosso produtor e amigo nosso, o relatório do USDA veio melhor do que eu imaginava. Ele veio positivo geral, então isso é muito bom. Aumentou a área de soja, era previsto, reduziu a área de milho, era previsto, mas tudo numa condição melhor que era esperado. E o que era esperado do trigo também. O pessoal do trigo, ele reduziu a safra de trigo americana também. Isso é positivo para a nossa safra de trigo que vai ser plantada. Muito bem, acompanhe mais informações lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. O Sérgio Braga já vem com as cotações dos hortifrutis, do boi gordo, do café e também do clima. Mas antes, a nossa mensagem. Entre no clube, 3 cursos gratuitos para quem se inscrever na assinatura anual. Aproveite 3 cursos fantásticos para melhorar a comercialização do produtor rural. Veja aí.
Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração do CPEA e apoio da LS Tractor, já temos o preço do leite captado no mês de fevereiro e pago ao produtor. R$ 2,14 mais 64, ficou a média Brasil litro. Ovo branco, caixa de 30 dúzias, R$ 163,94 em Basto, São Paulo. Batata padrão Ágata especial beneficiador na Chapada Diamantina, saco de 25 quilos, R$ 100. Cenoura verão 3A lavada, o beneficiador de Brasília e região, caixa de 29 quilos, R$ 75. Maçã Fuji embalada, miúda, categoria 1 ao produtor de Vacaria, caixa de 18 quilos, a R$ 80. Lembrando mais uma vez que a apuração é do CPEA, apoio da LS Tractor, que hoje também traz destaques a respeito dos tratores mais cobiçados do Brasil, da LS Tractor. Acompanhe o destaque de hoje. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim, João, vamos lá. Os tratores LS, cada cavalagem é um tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. E aqui a gente fala que é HF, hortaliças, flores e frutas, mas o foco de vocês mesmo é na laranja e no café. Sim, a gente abrange, hoje a LS está no mercado aqui na nossa região, a gente abrange a linha completa aí de tratores até 145 cavalos. A região em si aqui da Hortitec é o trator que você pega horticultura, fruticultura, flores também, né, em uma grande parte, mas sim, a gente hoje somos líder no mercado da cafeicultura e líder no mercado de silvicultura dos tratores de 80 a 100 cavalos e os tratores de 25 a 62 cavalos, os tratores mais completos do mercado. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. Notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Mercado no boi gordo pressionado hoje, último dia útil do mês de março. De olho agora no mês de abril, arroba segue a 363,90 para abril. Uma queda de 0,61%, mas marcando 363,90. Maio, 359,85, 0,66 de queda. Junho, 352,15. Ajustes também para o julho a 351,15, 0,24 de queda. Tiago Bernardino, direto do CPEA em Piracicaba, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, 31 de março, último dia do mês, terça-feira, a gente vai com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começa a semana bem oxigenado, valorizando. Indicador CPEA Exalc 355,75, maior valor nominal aí da história.
Então, sinalizando essa firmeza do mercado, vamos dizer, nos últimos dias do mês, né? Refletindo, sim, a expectativa do feriado, primeira quinzena, baixa oferta no campo e a demanda cada vez mais firme. Então, é um mercado que vem trabalhando com uma carcaça ao redor dos seus 366, 367 reais arroba. Então, sinalizando, sim, esse bom movimento aí em termos de valorização da carne. Consequentemente, a gente tem um cenário também de valorização ao longo da cadeia produtiva. Mercado forte, mercado firme, sinalizando sim o mercado futuro já trabalhando nos seus 355, permanecendo nesse patamar. Vale lembrar, mês de abril já rompeu a barreira dos 360, como o CPEA vinha sinalizando. São negociações que pecuaristas vêm buscando esse patamar acima dos 355 já, mas já buscando sim os 360, 362 reais e com a escala reduzida ao redor dos seus 5, 8 dias, mantendo esse equilíbrio, essa firmeza do mercado pecuário. Terça-feira a gente deve ter mais negociações, sempre lembrando uma semana mais curta. Amanhã a gente volta com mais informação. Forte abraço a todos. Obrigado, Thiago. E também direto a Bebedouro e Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo ele segue firme, a oferta segue limitada, o cenário de pastagens ainda não é um problema e nós estamos na virada do mês. Então, é aquele período no qual a indústria precisa se programar e precisa fazer as compras para o início de abril, que já está logo aí. Então, o efeito na compra de gado da Sexta-feira Santa, do final de semana de Páscoa, ele já ficou para trás. As programações de abate, por mais que elas estejam limitadas na maior parte das regiões, elas já não atendem mais essa semana. Então, a carne, o gado negociado agora não é o gado mais que tem a ver com quaresma. O gado negociado agora já é o gado para o início de abril. E pensando num escoamento de carne no mercado atacadista que segue enxuto nesse final de semana, a nossa expectativa é positiva, porque nós temos a Sexta-feira Santa, que tipicamente é um período de volume menor de demanda por carne, mas por outro lado, no mesmo final de semana, que é o final de semana da Páscoa, nós temos ali um recesso maior, um final de semana prolongado, e no sábado e no domingo normalmente nós temos confraternizações. Então as famílias se juntam nesse período e isso acaba gerando um acréscimo de demanda na nossa leitura. Então no frigir dos ovos, nós consideramos que o final de semana da Páscoa ele acaba sendo um final de semana um pouco melhor do que a média, tá? Um ponto negativo na sexta e um ponto positivo no domingo. No frigir dos ovos nós vemos ele como um momento de escoamento um pouco melhor. E outro ponto é que essa semana é uma semana mais curta para abates, consequentemente menor produção de carne, e uma semana mais curta para negociação de gado, consequentemente limita o tanto que essas programações de abate podem andar. A propósito, quando nós consideramos programações de abate em dias corridos, que alguns indicadores fazem isso, nós estamos considerando um dia a mais de final de semana, entre aspas, que é a sexta-feira sem abates, a Sexta-feira Santa. Tá? Então, isso acaba alongando artificialmente as programações de abate em alguns indicadores que usam esse critério, e aí o problema não é de maneira nenhuma o critério, é apenas uma observação na hora de a gente analisar essas questões. De maneira geral, acreditamos que o mercado deva seguir firme, há espaço para que essa toada continue, pelo menos nesses próximos dias, nesse início de abril, a nossa leitura é que o mercado tem espaço para continuar firme. Um abraço e até mais. Bom, e aproveitamos, vamos também às notícias do mercado da mandioca com Fábio Isaías, Felipe. Vamos lá, Davi. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bem, podemos considerar que na semana passada ainda houve uma certa restrição de oferta, principalmente por conta de retração de produtores, considerando ainda a questão da rentabilidade da mandiocultura. E isso ocorreu de uma forma generalizada entre as regiões. Desse modo, a oferta ainda ficou abaixo das expectativas dos agentes de mercado. Em um cenário de demanda ainda bastante aquecida, nós tivemos mais uma elevação de preços. Na verdade, a 8ª variação positiva consecutiva. O preço médio da mandioca subiu 0,9%, raiz posta
indústria a 92 centavos o grama de amido, o equivalente a R$ 530 por tonelada. Assim, a média de março subiu 8,5%, mas vale destacar que essa média, em termos reais, ainda está abaixo daquela de mesmo período do ano passado. Moagem praticamente não se alterou tanto na semana quanto neste mês de março. O mercado dos derivados também veio bastante aquecido na semana passada, ainda por conta das reposições de estoques, seja no atacado ou nos segmentos industriais. No caso da fécula, a valorização na semana foi de 1,6% e no mês 4,6%. Nós tivemos também altas nos preços da farinha fina, que foi de 1,7% a R$ 120,70 a saca. No caso da farinha grossa, a alta foi de 1,9% a R$ 97,00 a saca de 40 quilos nesse caso. Bom, o ponto é, ainda tem havido essas dificuldades na reposição de estoques nos segmentos compradores e isso ainda vem dando sustentação aos preços, principalmente em uma situação em que a oferta não vem respondendo tão bem para o período. Produtores ainda carregam consigo a expectativa de melhora, mas de todo modo, agora abril a gente já está diante de um período de safra, mas vale destacar que já se avançou bastante com colheita de mandioca de primeiro ciclo e os efeitos a gente vai sentir agora nos próximos meses. Enfim, o mercado é este e estamos acompanhando ainda os desdobramentos nessa semana e brevemente a gente volta a conversar sobre o comportamento desses preços. Até uma outra oportunidade. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres em alta nesse momento, reduziu o percentual, mas a 3.481 dólares por tonelada, alta de 1,22%. Nova York tem o café arábica em alta, maio 298,75, alta de 2,12%. Julho 291,30, alta de 1,64%. Setembro 278,65, alta de 1,11%. Dezembro 268,90, alta de 0,79%. Na B3, sacas em dólares, 398 dólares vale a saca para o maio, com alta de 0,25%. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 1º, até a próxima terça-feira, dia 7. Nesta quarta-feira, dia 1º, chuva em quase todos os estados brasileiros, todas as regiões, 24 estados seguem aí com chuvas diante de um vórtice ciclônico no litoral que leva a chuvas intensas para a região sudeste, principalmente para o estado de Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Minas Gerais, e também todo o Nordeste, chuvas, portanto, em toda a região central, centro-norte, nordeste e tempo ali um pouco mais firme no Uruguai e também parte do Rio Grande do Sul. Parte do oeste de Mato Grosso do Sul também segue com o tempo um pouco mais firme. A partir da quinta-feira, dia 2, portanto, a chuva segue concentrada nas mais variadas regiões, praticamente em todo o Brasil, pintadas ali, irregulares, na região da Bahia, do Matopiba, aliás, na região do estado da Bahia, com chuvas irregulares, e norte de Minas Gerais. Mas tem muita chuva no litoral do Nordeste, muita chuva na região norte, centro-oeste, na região sudeste também, com alerta do IMET para problemas, transtornos, no litoral do estado do Rio Grande do Sul ao norte, estado de Santa Catarina, Paraná também, todo o litoral do Sudeste e todo o litoral do Nordeste com chuvas na região do Cealba como um todo. Região Norte também segue com muita chuva no dia 2.
Na sexta-feira, dia 13, não mudam muitas condições e a chuva segue volumosa, diminuindo um pouco a temperatura nas regiões sudeste e sul do Brasil, por causa da chuva, mais abaixo da média. Olha só, o estado da Bahia, parte de Minas Gerais também segue com o tempo mais firme e o Rio Grande do Sul também com o tempo mais firme a partir, portanto, do dia 3, sexta-feira. No sábado, as condições continuam ainda com vórtice ou ciclônico, ventos intensos sendo jogados em direção ao continente a partir do litoral sul, mas dá uma trégua ali para a região sudeste, parte da região de Minas Gerais com um pouco menos de volume de chuvas, parte do Rio Grande do Sul também, em grande parte, apenas na faixa litorânea, segue com o tempo mais chuvoso, Mato Grosso do Sul também muito calor e chuvas irregulares, parte do estado da Bahia, também parte do estado de Goiás e parte também das capitais, aliás, dos estados do Nordeste. Da região norte, muita chuva, região centro-oeste também com chuvas localizadas e intensas. A partir do domingo, dia 5, muda pouca coisa. As condições ainda continuam apontando chuvas intensas no litoral do sudeste, que seguem agora amenizando a situação também no litoral do Rio Grande do Sul, mas ainda são registradas chuvas no estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná, a faixa do litoral, a região sul do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também com chuvas irregulares e a região centro-oeste, com exceção Mato Grosso do Sul, continua com chuvas volumosas. O norte do país também com muitas chuvas, assim como o nordeste do Brasil e a faixa norte do país. No dia 6, no início da próxima semana, as chuvas seguem ainda concentradas na região norte, nordeste, parte do sul segue agora com a aproximação de uma chuva pelo sul do Rio Grande do Sul, Uruguai segue com um tempo bem chuvoso também ali, que leva a algumas condições de chuvas um pouco, ainda que irregulares pelo Rio Grande do Sul, mas chuvas também no litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, olha só, o litoral do Nordeste também com chuvas irregulares, o Agreste também segue com o tempo um pouco mais firme, norte do Brasil, e poucas mudanças na região norte, com exceção ao estado do Amapá também, Roraima, que tem um tempo um pouco mais firme a partir desse dia 6. Portanto, no dia 7, finalizando, as chuvas se aproximam, mas não ficam intensas no Rio Grande do Sul. Tem chuvas localizadas no sul do estado, divisa ou na fronteira com o Uruguai, seguem pela faixa leste do sul, sudeste, parte do nordeste com tempo um pouco mais firme, norte do Brasil e centro-oeste segue com tempo também chuvoso. Esta situação para a próxima semana, portanto, no início do dia 7, terça-feira, com as condições quase que inalteradas de chuvas em todo o Brasil. Vamos à previsão do tempo? Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Quando a gente pega os 15 dias, de 31 a 14, nós temos o quê? Excelente chuva aqui no norte, 100, 150, 180, 220, até mais 250 milímetros. Chove bem aqui no Maranhão, aqui ali no Piauí, ó, pegando aqui o Maranhão, o Piauí, toda essa parte aqui do Ceará, toda essa área aqui do Nordeste, bom volume de chuva, está indicando, inclusive o mês de abril, está indicando ser muito bom de chuva no Nordeste. Hoje está saindo a previsão de chuva e temperatura para todo o Brasil no nosso canal, às 7 horas da manhã, vocês já devem ter visto. O vídeo vai passar agora de tarde, então de manhã já está no canal. Aqui, ó, nós temos também boa chuva no Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, no Nordeste como um todo, melhor aqui no Sudeste, melhor aqui no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, melhor aqui no Sul, começa a mudar o padrão da chuva agora da Páscoa para frente. Então, aos pouquinhos a chuva está vindo. Já tivemos uma boa chuva na segunda-feira no Rio Grande do Sul, hoje ainda pode ter alguma coisinha isolada em algumas áreas aqui, principalmente Paraná, mas está melhorando. Dá para ver aqui, ó, no sul fica de 45 a mais de 100 milímetros de chuva na região. E na parte da temperatura também. Aqui, ó, nós temos dos próximos 10 dias, temperaturas abaixo do normal em grande parte do país. Aqui é mais chuva e aqui calor.
Principalmente de hoje até domingo, faz bastante calor aqui na região do Mato Grosso do Sul, sul do Brasil, Paraguai, especialmente hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, algumas cidades aqui de 34 a 38, o sul do Mato Grosso também, algum pontinho aqui do Goiás, extremo oeste, extremo mineiro, e oeste de São Paulo e Paraná, e o Rio Grande do Sul não tanto, mas essa região aqui faz bastante calor até domingo, segunda-feira de Páscoa, depois cai. E já está indicando aqui, ó, entre 10 e 14, semana que vem, nós teremos uma queda brusca da temperatura, começa a acender um sinalzinho amarelo para geada aqui nos Campos de Palmas, nessa faixa aqui de Santa Catarina, que pega a região, a parte alta aqui dos Campos de Palmas, a área central e principalmente o topo da Serra e o topo do Rio Grande do Sul e talvez aqui a Campanha. Então, vamos ter uma queda boa da temperatura aqui no sul, ali do dia da segunda, terça-feira da semana que vem para frente, mas principalmente aqui, ó, entre 10 e 14 de março, de abril, nós teremos uma boa queda da temperatura. Aqui não é só chuva não, é frio mesmo. Deve ser a primeira friagem que pode vir a atingir o Brasil, no caso ali o centro-oeste, provavelmente ali por semana que vem. Essa semana é a transição, semana que vem a gente já começa a entrar num clima mais de outono mesmo aqui no sul. Vai melhorando a chuva e cai a temperatura. Mas disso aí a gente tudo vai detalhando ao longo da semana. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E para finalizar essa edição, vamos repassar rapidinho: dólar, índice Bovespa e commodities. Dólar segue com queda de 1,17%, rompeu mais uma vez os 5,20, 5,19 mais 0,5. Índice Bovespa, ações negociadas na B3 sobe, bate os 186.918 pontos, alta de 2,41% nessa semana mais curta. Aqui no Brasil, sexta-feira, não haverá negociações lá na B3, o mercado segue com portas fechadas, por dizer assim, aqui no Brasil. O mercado de Chicago e Nova York, começando por Chicago, soja, a queda alta de 1,10%, depois do relatório, do USDA, 11 dólares 71 mais 75, milho, 4 dólares 56,60, alta de 0,36, trigo, 6 dólares 16,62, 1,58 de alta. Café 296,38, esse é o café negociado na Bolsa de Nova York, alta de 1,31%, 3.481 dólares sobe o café em Londres, 1,22%, algodão estável, petróleo começa a recuar, 102 dólares mais 17 o barril do WTI, queda de 0,69, o Brent também cai 2,28% em Londres, a 104,97 barril. Ouro 2,45 de alta, 4.668 dólares e 90. Quero lembrar a todos, para encerrar essa edição, que você pode fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, tem 7 dias de graça, é só mandar uma mensagem para a dona Léa da Luz, está aqui no WhatsApp, eu quero 199-9813-2915. Você tem 7 dias de graça, vai fazer parte do clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Clube do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito boa tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília. Até lá!